Olá, bom dia, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos à terceira edição do Simpósio de Aconselhamento Genético Multidisciplinar. É um grande prazer estar aqui. Meu nome é Kathleen Souza, sou biomédica e aluna do mestrado profissional em aconselhamento genético do IB-USP. Hoje vamos falar sobre as experiências da genética na oncologia e como a interação de diferentes áreas da saúde pode trazer benefícios significativos para os pacientes. A oncogenética é uma área interdisciplinar, que envolve colaboração de vários profissionais de saúde, como os médicos, enfermeiros, biólogos e outros especialistas. Essa abordagem multidisciplinar é fundamental para garantir um diagnóstico preciso, tratamento adequado e suporte personalizado para os pacientes e suas famílias. Hoje, convido para a nossa mesa redonda profissionais que vão contar um pouco sobre as suas experiências dentro da genética e na oncologia. Começo convidando o Ellison, é um enfermeiro. Ellison, seja bem-vindo. Pode se apresentar, falar um pouco das suas experiências e da sua carreira dentro da área. Oi, Kathleen. Obrigado pelo convite, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a comissão organizadora pelo convite. Para mim é uma grande honra estar participando dessa manhã com vocês, né? Bom, eu sou Ellison Silva, né? Sou enfermeiro geneticista titulado pela Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica. Eu tenho especialização em oncologia clínica, tenho especialização em aconselhamento genético em predisposição hereditária ao câncer. Atualmente eu faço parte da diretoria dessa sociedade, né? Eu sou primeiro tesoureiro, e hoje a minha atuação profissional, eu faço parte de um projeto na Beneficência Portuguesa, que é um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, através do PROAD-SUS, que é um braço do Genoma Brasil, né? Então, a gente está no braço da oncologia. Aqui na Beneficência Portuguesa existe alguns braços, né? Então, tem um braço da oncologia, que é o braço no qual eu faço parte. Existe o braço que é o braço da cardiogenética, da cardiologia, né? A gente tem um braço também que é um braço da capacitação. Então, é um braço bastante importante, né? Que o Ministério da Saúde veio com essa demanda para a gente. É uma grande honra fazer parte, né? Desses braços. A gente tem alguns projetos também aí no forno para a gente participar, né? Hoje eu faço a gestão de dados, né, e trabalho com profissionais de diversas formações dentro desse projeto. Mas muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de chamar agora a doutora Laila Galo. Laila, seja bem-vinda à nossa mesa redonda. Olá, gente, bom dia. Muito obrigada, para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Espero contribuir para essa discussão tão importante, né, para todas as especialidades e formações. Meu nome é Laila, eu sou médica geneticista, eu sou do Rio de Janeiro. Eu fiz faculdade aqui em Niterói, eu sou médica pela UF. Depois disso, eu fiz residência médica em genética médica, né, a genética geral, no Instituto Fernandes Figueira, que é um hospital especialmente pediátrico da Fiocruz, e fiz, então, uma residência lá que durou 3 anos. Depois, como eu sempre me interessei pela área de oncogenética, eu fiz uma pós-graduação, que é equivalente a um R4, um fellow, no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, que é um grande centro de câncer aqui do Rio de Janeiro e do Brasil também, referência. Lá eu fui da equipe da doutora Ana Cláudia Evangelista, que é pesquisadora, e lá a gente fazia tanto a parte de pesquisa em oncogenética quanto o atendimento clínico. Eu atendia em 2 hospitais, o INCA 1, que é o Hospital Geral, e o INCA 3, que é especializado em mama. Então, lá a gente tinha uma pesquisa relacionada a genes, né, predisposição a câncer de mama e ovário, principalmente. A gente tinha, assim, né, um N, ainda temos, né, um N enorme de pacientes, assim, a gente tem muitos dados que dá para fazer, dá para extrair muita coisa rica de lá, porque o Instituto Nacional de Câncer tem um projeto também muito interessante, que outros centros de câncer também têm, que o paciente, quando ele é matriculado, ele é convidado, e todos aceitam, a
coletar material de sangue germinativo também, além de fornecer acesso para a gente à peça, né, cirúrgica de um eventual tumor que ele possa ter. Isso dá muitos dados, não só para os geneticistas, mas para os oncologistas, mastologistas, desenvolverem todo tipo de pesquisa, né? Então, assim, é um centro que lá eu trabalhava com pesquisa e com assistência, né? Então, isso era muito bom, a gente atendia com uma equipe multidisciplinar excelente, especialista nisso também, então, assim, eu vi de perto como o trabalho multidisciplinar ele é essencial ao paciente, o trabalho psicológico, biólogos, biomédicos, enfermeiros, porque a abordagem, o acolhimento do paciente oncológico, ela e tem que ser diferenciada, né? Principalmente quando a gente está falando em predisposição também. A gente pode falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas hoje eu trabalho na questão da oncogenética. Como estava ali anunciado, eu trabalho no laboratório Mendelex, eu trabalho com genômica também de oncogenética, eu faço análise de variantes associadas à predisposição a câncer, que foi de onde veio meu convite, Carol, obrigada. E eu também atendo pacientes em consultório, vejo também alguns pareceres, então, assim, eu trabalho tanto com a questão molecular quanto com a assistência ao paciente, e isso é muito bom porque complementa, né? Eu aprendo muito de um e levo para o outro, eu aprendo muito do outro e levo para um, enfim, estou buscando me aprimorar cada vez mais e adoro o que eu faço e espero conseguir sempre contribuir para a saúde do paciente, não só física, mas né, biopsicossocial é o que eu quero fazer, continuar fazendo. Muito obrigada, doutora Laila. Gostaria agora de dar boas-vindas para o doutor Oswaldo Kate. Kate, seja muito bem-vindo à nossa mesa. Por favor, pode se apresentar e falar um pouco da sua contribuição para a área. Bom dia, Kathleen, bom dia, Laila, Ellison, todo mundo que está aqui nos vendo, ouvindo. Então, um prazer também poder participar aqui dessa sessão. Parabéns pela organização do evento para vocês, viu? Bem, eu sou Oswaldo Kate Okamoto, né? Eu sou biólogo de formação, tenho doutorado em biologia molecular, bioquímica. Sou livre-docente, sou professor titular do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da USP. Né? Lá nesse instituto nós temos também o nosso centro de estudos do genoma humano e células-tronco, do qual eu faço parte como pesquisador. E tenho trabalhado um pouco assim nessa área, mais na área de pesquisa, né? Também faço parte do Comitê de Medicina de Precisão da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Tenho colegas que trabalham de uma maneira mais direta com pacientes nessa área, né? E a gente vem acompanhando, então, as evoluções, as pesquisas, né? E as aplicações dessa área de oncogenética. Então, vamos ver se eu consigo contribuir aqui para as discussões e eu acho que vai ser um dia uma sessão bastante interessante aqui. Muito obrigada. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos aqui. É uma honra estar entre grandes nomes nessa mesa. Vou começar com as perguntas, mas gostaria também de convidar o público a participarem. Então, tendo perguntas, vocês podem mandar no chat para a gente fazer para os nossos palestrantes. Eu gostaria de começar com uma pergunta para o Ellison. Ellison, me conta um pouquinho sobre como o enfermeiro tem contato com o paciente dentro da oncogenética, como acontece esse auxílio, em qual etapa do tratamento que vocês acabam entrando, né, para participar desse acompanhamento do paciente. Bom, obrigado pela pergunta, né, Kathleen? O enfermeiro, na verdade, ele é um coordenador do cuidado do paciente, né? Então, assim, quando a gente fala do acesso e o contato direto com o paciente, talvez o enfermeiro seja a figura central, né? Então, em qualquer momento da vida, nós entramos em contato, temos contato com a equipe da enfermagem, né? Dito isso, é de suma importância, né, que nós tenhamos enfermeiros que tenham a capacidade de lidar com esses pacientes, né? Como a doutora Laila falou, o paciente de oncologia não é um paciente... É um paciente que ele está sensível, ele está passando por um momento sensível, né?
por diversos fatores, né? E vamos imaginar, né, que além dessa sensibilidade, esse paciente poder receber a informação de que ele tem um risco aumentado para outros tipos de tumores, que ele é portador de uma variante patogênica ou provavelmente patogênica, que ele pode passar para a prole, né? Então, isso tudo tem um impacto que é um impacto deletério aí para o paciente, isso pode atrapalhar, inclusive, no manejo do seu tratamento, né? A gente tem, eu vou trazer uma pesquisa, foi feita uma pesquisa em 2015, né, Kathleen, da Fiocruz, junto com o Conselho Federal da Enfermagem, que ele fez um levantamento do contingente de profissionais da saúde no contexto hospitalar, no contexto da saúde no geral. E aí esse estudo, ele traz que a enfermagem é o maior contingente da área da saúde, né? Então, se você juntar todos os colaboradores da área da saúde e a enfermagem tem 50%, ele compõe 50% desse contingente, né? Ele é bastante assistencialista, né? O profissional que tem contato com o paciente. Então, hoje a gente consegue, em algum momento, ajudar esse paciente na sua jornada do tratamento, seja lá qual for, né? Então, se a gente pensar que hoje o intuito é a gente falar de oncogenética, né? As instituições da saúde, seja na saúde complementar ou no Sistema Único de Saúde, estão cada vez mais complexo, né? Então, assim, imagina a gente tendo, enquanto equipe multi, tendo que acompanhar esse paciente, ou esse paciente tendo que navegar, né? A gente fala de enfermeiro navegador. Imagine um enfermeiro como figura central, ajudando esse paciente nessa jornada ou nessa quebra de barreira burocrática, né? Então, ele passa com um médico geneticista, um oncologista, e aí ele precisa de fazer exames, ele precisa de programar a sua cirurgia. Quando ele tem um aumento de risco, ele precisa de mudar o seu protocolo de vigilância e rastreamento. Então, se a gente tiver um profissional que tenha conhecimento, né, em todas essas sub-áreas no qual esse paciente vai navegar, isso a gente ganha, e hoje a gente já tem publicações que esse paciente ganha em tempo, né, e a gente ganhar em tempo com paciente oncológico, a gente ganha no desfecho da terapêutica desse paciente. Então, hoje, a gente entende, né, que, juntamente com outros profissionais, é claro, que o enfermeiro é de suma importância, inclusive em oncogenética, né. Não quero me alongar muito, até para ouvir as outras falas, mas quando eu comecei a trabalhar em oncogenética, lá em 2016, a gente desenvolveu uns indicadores de qualidade e produtividade. Em um ano de atuação do enfermeiro, a gente conseguiu aumentar o número de consultas médicas em mais do que 50%, sem aumentar uma hora da carga horária do profissional médico, né? Então, assim, hoje, a equipe que trabalha com oncogenética é uma equipe restrita, a gente não acha em todos os lugares equipe de oncogenética, né, capacitada para atender esses pacientes. Se a gente está aumentando o número de consultas, isso é complexo, né, simples, eu estou dando aqui o macro, né, das informações, a gente está dando um ganho, então a gente melhora essa demanda reprimida que a gente tem de pacientes que precisam de passar em oncogenética, né. Eu já tive a oportunidade de ver pacientes que desistiram porque não acha serviço, né, liga no seu convênio e procura um serviço de referência e não tem serviço de referência, porque a gente não tem serviços e não tem profissionais, né, então a gente, nos serviços que tem, e a gente consiga desenvolver um trabalho muito bem estruturado, muito bem feito, a gente melhora a questão da acessibilidade. A acessibilidade é uma das coisas que a gente precisa discutir, né, mas essa é uma questão positiva que eu gostaria de trazer aqui com vocês. Muito obrigada pela sua fala. A próxima pergunta é para a doutora Laila. Laila, queria perguntar para você, para quais pacientes é recomendado ter esse segmento na genética? É todo mundo que tem câncer? Não é?
quais desses que acabam seguindo para aconselhamento genético, que pode ter um impacto na família? Pode contar um pouco para a gente, por favor, como funciona na clínica, essa parte? Claro. Primeiro de tudo, a genética, ela é uma especialidade que ela é muito desconhecida ainda, né? Pela maioria das especialidades, pelos próprios pacientes, eles nunca ouviram falar, o médico manda para o geneticista, o que o geneticista faz, né? No último censo médico, os médicos geneticistas são a menor especialidade do Brasil, nós somos em torno de 400 no Brasil inteiro. Então, tem muitos estados que nem tem, né? Então, realmente, concordo com o que o Ellison falou, o acesso é difícil. O acesso é difícil pelo SUS, o acesso ainda é difícil até pela saúde suplementar. Então, isso é um ponto que a gente tem que trabalhar para melhorar, né? Como que os pacientes acabam chegando na genética? Primeiro, eles precisam passar por um médico que ele entenda, né? Que ele conheça, no mínimo, a genética, que saiba identificar os pacientes que podem estar em maior risco, tá? E quem são esses pacientes? Falando em oncogenética, né? São os pacientes que podem estar já com diagnóstico de tumor, em tratamento, ou acaba de ter o diagnóstico, em preparação de tratamento ou de cirurgia. Geralmente, os pacientes que chamam mais a nossa atenção, são pacientes que tiveram múltiplos tumores, ou tumores em idade muito jovem, tumores atípicos, por exemplo, um homem com câncer de mama. Existe, não necessariamente está associado com uma doença genética, mas é muito raro. Então, quando a gente vê, eu falo para os meus pacientes, tem que acender uma luzinha vermelha, que pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja. Então, o câncer hereditário, a gente sabe que ele é em torno de 10% dos casos. É uma minoria, mas não é uma minoria que pode ser negligenciada, porque, como o Ellison falou, a gente tem protocolos de vigilância diferenciados para esse paciente, que muda não só a vida do paciente, mas como da família inteira. O geneticista, o paciente dele nunca é só o paciente é a família inteira. E isso é uma visão que o geneticista tem, não só o médico geneticista, o enfermeiro geneticista, o biólogo geneticista, enfim. Quem trabalha com genética entende que o paciente não é só o paciente, né? Então, muitas vezes, alguns profissionais encaminham perfeitamente para o médico geneticista, identificando aquele paciente. Eu quero tratar aquele paciente, como eu posso fazer isso de uma forma personalizada, mais direcionada? Mas, aí quando chega em nós, né, nos profissionais da genética, a gente vê que aquilo é muito maior do que aquela realidade, né? Então, assim, ainda hoje, o principal acesso ao médico geneticista vem de indicações e encaminhamentos de outros profissionais, de outras especialidades. Mas, hoje, como se fala mais em genética do que antes, a gente vê muitos pacientes também que buscam diretamente o médico geneticista. Falam, olha, muito Laila, assim, eu não tenho câncer, mas todo mundo na minha família teve câncer. Então, será que eu posso ter chance de ter câncer? Bom, vamos conversar sobre isso, né? Às vezes tem, às vezes não tem. Então, mas hoje a gente recebe mais demanda na clínica até de paciente que nunca teve tumor, né? A gente vê já alguns, ainda bem, assim, pessoas influentes, artistas, que tiveram algum diagnóstico, que falam sobre geneticista e eles conseguem difundir a especialidade. Então, a gente vê que o paciente tem buscado mais. Exames genéticos também, eles estão muito mais acessíveis hoje, não só acessíveis em questão de valores, embora continue caro. Se você comparar com 10, 15 anos atrás, era o valor de um carro, não estou exagerando, o valor de um carro. Hoje continua caro, mas o preço tem diminuído. E, além disso, a gente vê testes até direto ao consumidor também falando disso. Eu sempre falo, olha, o paciente vai fazer exames com, sem ou apesar do médico. Então, é importante que ele passe por um profissional geneticista, médico, enfermeiro, que entenda disso para poder direcionar, para que o paciente entenda o que pode vir daquele exame, não é? Porque um exame genético, ele não é um hemograma que eu coloco numa máquina, ele sai, está com anemia, eu dou ferro. Não é assim, isso muda a vida do paciente, isso muda planejamentos de vida, planejamento reprodutivo, a questão toda familiar, é uma realidade que ela é muito maior, às vezes, do que um médico de outra especialidade vê, né? E é muito importante que não só o médico geneticista esteja ciente disso, e os médicos oncologistas estejam cientes disso. Eu concordo muito com o que o Ellison falou. Inclusive, eu fiz um estágio em 2022 no Guy's Hospital, de Londres, no serviço de oncogenética, e eu acompanhei as consultas, porque lá eles têm muito pouco geneticista também. As consultas são com os enfermeiros geneticistas, os genetic counselors, né, que eles chamam lá, e são consultas de excelência, são consultas, assim,
que conseguem passar as informações de uma maneira muito acessível. E como o Ellison falou, o enfermeiro, ele não só é o coordenador do cuidado, mas ele é quem tem mais contato com o paciente. E muitas vezes é com quem o paciente se sente mais à vontade para se abrir. Então, ele acaba coletando muitas informações que o médico não coleta, ou porque não tem essa vivência de genética, ou porque o próprio paciente não sente abertura para falar sobre, né? Eu acho que, não só no Brasil, mas no Brasil eu vejo isso. A gente tem uma relação médico-paciente que ela é muito verticalizada. Médico fala, paciente ouve e é isso. Quando a gente precisa horizontalizar essa relação, o médico tem que estar no mesmo nível do paciente para que eles tomem decisões juntos, né? Então, eu percebo que quanto mais multidisciplinar a gente trabalha, mais a gente consegue trazer o paciente para junto dessas decisões e para saber se ele quer saber, né? Porque muitas vezes também o médico manda o paciente para a genética, a gente explica, ele entende e fala, não, doutora, tudo bem, eu entendo, mas eu não quero fazer, porque eu acho que isso vai ter um impacto que para mim, psicologicamente, vai ser negativo. Então, mas resumindo, eu acabei saindo um pouquinho da pergunta, mas é que eu queria muito comentar o que o Ellison falou, mas a gente ainda recebe na clínica como referência de outras especialidades. Mas isso vem mudando, vem recebendo mais procura direto de pacientes também. Mas o grosso na oncogenética, principalmente, quero tratar meu paciente, como eu faço isso melhor? Quero ver meu paciente, quero indicar uma cirurgia, ela vai ser mais conservadora, ela vai ser mais invasiva. Então, esse costuma ser o principal motivo de referência para o médico geneticista hoje. Muito obrigada pela sua participação, Laila. Acho que isso trouxe perspectivas, assim, combinam muito com a ideia que a gente queria discutir da mesa, sobre como funciona essa integralidade entre as diferentes profissões. A próxima pergunta é para o Dr. Kate. A gente tem duas perguntas, uma que veio do chat, da professora Regina, e uma que já estava no nosso protocolo, mas como são perguntas muito parecidas, eu vou fazer a do chat. A doutora perguntou como é o caminho de transformar o resultado de uma pesquisa sobre o câncer em um tratamento ou mudança de protocolo de avaliação do caso dentro da clínica. Então, obrigado aí pela pergunta. E queria só, antes de responder diretamente, queria só pegar um gancho do que os meus colegas falaram. Eu acho que uma coisa que realmente é importante, assim, existe essa constatação de que nós temos, relativamente, né, as demais áreas, um contingente, assim, relativamente ainda restrito, né, de pessoas que trabalham com oncogenética, e acho que isso é uma coisa que é importante da gente poder discutir e trabalhar em cima, porque quanto mais a gente pode, quanto mais ações nós tivermos, né, para formar novos profissionais, seja por treinamentos técnicos, seja por cursos de educação continuada, seja por formações, cursos, assim, uma formação acadêmica, né, como, por exemplo, iniciativas do nosso próprio mestrado profissional, né, ou ações de divulgação das diferentes sociedades, isso tudo vai contribuir não apenas para que os profissionais da área, né, possam cada vez mais usar, né, e explorar toda a tecnologia por trás da oncogenética, né, mas também é importante que os pacientes, né, cada vez mais entendam a relevância disso e procurem, né, porque muitas vezes aquilo que a doutora Laila colocou, às vezes o paciente não é suficientemente informado, né, dos benefícios, e às vezes ele se recusa por qualquer outra razão, se recusa a fazer algum tipo de teste. Então acho que o nosso papel também nessa parte de educação, difusão, é muito importante para tentar aumentar as ações de oncogenética em toda essa trajetória do paciente até o seu tratamento. E em relação à pergunta que foi colocada, eu agradeço aí, a gente trabalha realmente mais nessa parte de pesquisa básica, pesquisa translacional. Tem algumas, então, assim, a pergunta está como é que essa pesquisa, ou resultados dessa pesquisa podem, de alguma maneira, afetar o tratamento, né, ou trazer mudanças em relação ao tratamento, ou protocolo de avaliação. Bom, então, assim, algumas das nossas pesquisas estão mais voltadas, por exemplo,
para a identificação de novos mecanismos moleculares ou de novas variantes genéticas que podem estar associadas, seja a um aumento de predisposição ao câncer, ou seja, para uma variação, né, do progresso, do avanço da doença. Então, por exemplo, marcadores ou mecanismos que estejam mais associados a formas, por exemplo, mais agressivas, né, de alguns tipos de tumores, ou formas que sejam mais refratárias a tratamentos. Então, nessa linha, as nossas pesquisas podem nos ajudar, por exemplo, a identificar alguns marcadores genéticos e moleculares que podem estar associados, então, a esses casos, né, de maior predisposição, ou, de repente, uma doença que é mais, talvez que esteja associado, marcadores que estejam associados a doenças com um prognóstico mais desfavorável, ou com uma resistência ou sensibilidade alterada a determinados tratamentos que são utilizados na rotina. E isso pode ser, claro, que se validado numa coorte maior, validado na população, né? Isso pode, no futuro, se transformar em testes, né, que podem auxiliar os profissionais na conduta do tratamento, seja na prevenção primária, seja na prevenção secundária ou terciária do paciente. Numa outra vertente das nossas pesquisas, a gente tem, quando nós temos, assim, um maior conhecimento sobre os mecanismos associados ao câncer, à forma específica do câncer, né, que a gente estuda, nós testamos algumas intervenções para que, com essas intervenções, e na maioria dos casos, as nossas abordagens são ou moleculares ou celulares, né, nessas intervenções a gente busca entender se é possível interferir, né, em alguns dos processos associados ao desenvolvimento, desencadeamento dos tumores, né, do desenvolvimento dos tumores, com o intuito de tentar, por exemplo, também no futuro ajudar a desenvolver novas terapias. Vou dar um exemplo só, por exemplo, que a gente tem trabalhado hoje com tumores de sistema nervoso central, trabalhamos com algumas formas desses tipos de tumores, mas talvez a forma mais frequente, que é o glioblastoma, nós temos focado bastante nesse tipo de tumor, e a gente conhece, por exemplo, algumas proteínas que estão alteradas nesses tumores, né? Em particular, algumas proteínas que estão associadas, inclusive, à sua resposta, à sua resistência à resposta a tratamentos. Então, a gente tem, por exemplo, almejado essas células tumorais resistentes por algumas abordagens. Então, uma delas é a abordagem de inibição da expressão dessas proteínas por RNAs não codificadores. Então, nós inserimos RNAs não codificadores nessas células tumorais para neutralizar ou diminuir a expressão dessas proteínas presentes nas células tumorais, e com isso nós verificamos se essas células ficam mais sensíveis, por exemplo, a quimioterápicos que são utilizados em rotina, como a temozolomida, né? Uma outra abordagem é uma abordagem de utilização de linfócitos geneticamente modificados para reconhecerem de uma maneira mais eficiente células tumorais com base na apresentação de proteínas que são tipicamente expressas nesses tumores. E com isso, esses linfócitos geneticamente modificados podem, então, reconhecer com maior eficiência essas células tumorais e com isso destruir essas células. Então, seria uma maneira da gente utilizar a defesa natural, né, do paciente que nós temos, todos nós temos, que é a defesa imune celular, para aumentar o combate aos tumores. Então, são só 2 exemplos de temas que a gente tem desenvolvido nos nossos projetos de pesquisa, mas essa é uma área essa área toda né, de pesquisa é uma área bastante ampla e muito interessante, com avanços muito interessantes. Depois a gente pode discutir um pouquinho mais. Kate, aproveitando o link com essa pergunta, você acha que demora quantos anos, é questão de meses, essa tradução dos resultados da pesquisa básica para esse aplicamento? Né? Você falou todo como acontece o trajeto e em relação a tempo, quanto isso seria demorado?
Assim, existe um tempo mínimo, né, para que o conhecimento que é gerado lá na pesquisa básica seja amadurecido, né, seja transformado numa terapia, que seja devidamente testado numa fase clínica de estudos, né, estudos fase clínica 1, 2, 3, e eventualmente, né, aprovado pelas agências reguladoras para entrar no mercado como um tratamento aprovado, né, isso demora mais de uma década, certamente, mas os tratamentos podem, dependendo, né, das tecnologias, e a gente vem observando isso cada vez mais. Então, com o avanço das tecnologias e do próprio acúmulo do conhecimento, esse tempo aí entre a descoberta e a aprovação do tratamento tem diminuído bastante. Então, vou dar um exemplo. Tem um tratamento à base de células, né, com linfócitos, que acabou de ser aprovado este ano para tratamento de melanoma. Esse tratamento, ele usa, então, linfócitos que estão infiltrados, né, nos tumores. Então, esses linfócitos são extraídos do próprio tumor do paciente. No laboratório, eles são selecionados e cultivados para aumentar a quantidade dessas células. Depois, essas células são devolvidas para o próprio paciente, né, sistema na circulação, para que eles possam, então, combater o tumor. Esses linfócitos são chamados de TILs, né, Tumor Infiltrating Lymphocytes. Essa técnica começou a ser estudada há mais de 30 anos atrás, em um grupo do professor Rosenberg, lá nos Estados Unidos, National Cancer Institute, na década de 80, 90, ele já estava estudando esse tipo de procedimento. E só agora, né, 2024, que esse tratamento foi aprovado. Então, demorou algumas décadas, né, você pode ter, mas tudo bem, porque é uma forma relativamente avançada de tratamento, tá? Agora, ainda nessa linha, só para a gente comparar na mesma categoria, né, de terapias avançadas, acabou de ser aprovado, por exemplo, um tratamento com linfócitos geneticamente modificados para tratamento de um tipo de tumor sólido, né, que é o sarcoma, que é um avanço dessa técnica anterior que eu falei para vocês. Nesse caso, o linfócito ele é geneticamente modificado, ou seja, ele expressa um receptor de células T que reconhece especificamente um antígeno tumoral, nesse caso do sarcoma, né? Mas para isso, então, existe uma modificação genética para que esses linfócitos expressem artificialmente esse receptor de linfócito T, e aí, então, esses linfócitos são geneticamente modificados, são também crescidos, né, cultivados no laboratório e devolvidos ao paciente. Então, a técnica é um pouco mais rebuscada porque envolve a alteração genética. Mas ela foi aprovada agora, foi então a primeira terapia com células, com linfócitos T geneticamente modificados, aprovada para tumores sólidos, que foi aprovado também, acabou de ser aprovado esse ano. Mas essa tecnologia de alteração genética é mais recente, começou, sei lá, no início dos anos 2000, né? Então, mas a tendência é essa, eu acho que cada vez, né, com esse avanço cada vez maior da quantidade de informações que nós temos e da nossa capacidade de processar essas informações genéticas, né, e também com todas as tecnologias associadas, né, a tendência é que esse tempo seja encurtado, mas a gente não vai deixar de passar etapas, né, das fases clínicas né, para verificar a toxicidade, tolerabilidade desses novos tratamentos, e depois numa corte mais ampliada, né, ensaios clínicos fase 2 e 3, que vão testar efetivamente a eficiência dessas novas modalidades. Então, isso tudo tem o seu tempo. Muito obrigada pela resposta. Nós temos agora uma outra pergunta do chat. Eu acho que vou fazer essa para o Ellison e para a doutora Laila, vocês veem como vocês querem responder. É uma pergunta sobre epigenética. Eu acho que até alguns pacientes podem chegar para vocês com esse tipo de dúvida. É possível abordar epigenética e estilo de vida na minimização de riscos genéticos para câncer na consulta de aconselhamento genético? Se sim, quais as cautelas devemos ter? Ellison, quer começar? Pode ser, pode ser. Ordem alfabética. Obrigado por passar a palavra. Esse termo é um termo, assim, no contexto do aconselhamento genético, quando a gente atende, eu atendo sozinho, atendo com médicos, né, até hoje, né, apesar de estar mais envolvido com os projetos de pesquisa aí da instituição que eu trabalho, eu também faço esse tipo de atendimento.
A gente, no geral, assim, e obrigado pela pergunta super pertinente, a gente, no geral, não utiliza esse tipo de termo porque, no geral, os pacientes não traz dessa forma, né? Mas pensando aí em oncologia, né, o câncer como uma doença multifatorial, né, então a gente tem algumas perguntas que vai de encontro a isso, né? Então, por exemplo, nunca fumei a vida toda, e estou tendo um câncer, e meu tio fumou a vida toda, está com 70 anos e nunca teve câncer, né? Isso, você perceba que, assim, a gente não está falando especificamente de epigenética, mas a gente está falando de uma questão moduladora, né, que faz uma correlação. Então, a gente explica de uma maneira simplificada, sem utilizar a epigenética propriamente dito, né, mas existe mecanismos que são protetores, que faça com que a gente tenha essa resposta. Por que uma pessoa que tem uma exposição carcinogênica muito grande não tem câncer, e uma outra pessoa que não tem essa exposição está tendo câncer em uma idade jovem, né? Então, é possível sim, mas numa linguagem bastante simplificada, assim. Quando eu comecei a trabalhar com oncogenética, eu trabalhei num hospital de excelência, que a gente, na grande maioria, a gente atendia pacientes com um nível socioeconômico altíssimo. Então, assim, já atendi vários médicos, já tive discussões, mas especificamente eu nunca tive essa abordagem de falar da epigenética para a gente explicar, mas na entrelinhas a gente sabe que isso tem uma correlação para a gente, mas a gente, no geral, no contexto do aconselhamento genético, a gente traz de uma forma bem simplificada, né? Quer complementar, doutora Laila? Obrigada, Elison. Não, eu concordo plenamente com você. Assim, eu acho que todo mundo que trabalha direto com o público, né? Ainda mais o paciente do câncer, que ele é um paciente que ele já está fragilizado, vulnerável, então a gente chegar com informação demais, uma bomba de informação, a gente vai mais complicar do que ajudar. Então, assim, os termos difíceis a gente tenta evitar, né? Mas, indiretamente, a gente está falando de epigenética. Quando chega, a gente fala mudança de estilo de vida, né? Porque, assim, independente do paciente ter uma mutação que leve ao risco aumentado de tumores, ele também está exposto não só ao risco populacional geral de outros tumores, então ele não pode deixar de fazer o rastreio populacional geral. Eu sempre falo para os pacientes, olha, preventivo tem que continuar, isso não tem nada a ver com o seu BRCA1, mas a gente tem que continuar. Então, assim como toda doença multifatorial, porque o câncer, essencialmente, como a Edson falou, é uma doença multifatorial, ela precisa ter a gente precisa estar em equilíbrio, né? Então, às vezes, quando a gente tem um risco genético mais elevado, às vezes, como que eu consigo modular esse risco? Eu mexendo naquilo que eu consigo controlar. Então, é importante, sim, que na consulta a gente aborde, não é só assim, deixa eu ver qual foi o termo aqui, que a Jane, né, usou? Só um minutinho, estou subindo aqui no chat. Aí, isso. Não só é possível, mas é necessário. É necessário. Não só o médico, mas todo mundo que o atende. Até porque, assim como câncer é uma doença multifatorial, diabetes também é, hipertensão também é. Um paciente que tem câncer, ele pode ter outras doenças também. Então, a gente tem que abordar a mudança de estilo de vida para evitar o risco de câncer, para melhorar a resposta. A gente sabe, por exemplo, que sobrepeso e obesidade para uma mulher aumenta o risco de câncer de mama. Então, como a gente não vai abordar isso com um paciente oncológico, ainda mais se for um paciente que tenha um risco elevado, né? Essa pergunta, Elison, que você falou, eu nunca fumei, meu tio fumou. Primeiro que o paciente oncológico é um paciente que se culpa. É um paciente que chega, a primeira pergunta que faz é, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Então, a gente tem que desconstruir isso para começar. A gente sabe que a epigenética tem a ver com isso, né? E isso também acontece para as outras doenças multifatoriais. A gente vê família que todo mundo é diabético, mas aquele que se cuida, aquele que faz exercício, ele não tem diabetes. E aí? O que isso explica? Isso é estilo de vida, isso é epigenética. E independente de um risco genético hereditário para isso, a mudança de estilo de vida, o estilo de vida, ele modula esse risco para tudo. Então, a gente não só é necessário, mas não só é possível, mas como é necessário
porque isso, assim, a gente tem um papel de educação não só naquilo que o paciente tem nesse momento, né? Então, se a gente não falar de consumo de processados para risco de câncer coloretal, para tudo isso, risco de tabagismo, que é um pouco mais óbvio, né? O próprio paciente já sabe, a gente está sendo até negligente, porque a gente tem que olhar, não só olhar, ele tem um tumor ali de próstata, então eu só vou falar da próstata. Não, gente, vamos falar do resto, ele também pode ter outras coisas. Não adianta também a gente tranquilizar o paciente falando, olha, seu câncer de próstata não teve nada a ver com risco aumentado, e aí ele botar aquele resultado embaixo do braço e falar, oba, então eu vou sair daqui, vou pro bar, eu vou fumar um maço de cigarro. Não é para ser assim. Então, eu agradeço essa pergunta, porque eu acho que ela é importante para todas as especialidades que lidam com pacientes ou com o público no geral, que nós somos profissionais de saúde, independente, antes de ser profissional de oncogenética, nós somos profissionais de saúde. Então, é sim possível abordar a epigenética, também é bom evitar esses termos, porque a gente tem que simplificar para o paciente, mesmo independente do nível socioeconômico dele, até porque está tão fragilizado que entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, a gente tem que simplificar a informação para que o paciente, a família, consiga internalizar aquilo e entender que isso é parte do tratamento, né? Isso ajuda o tratamento, isso ajuda o futuro da saúde do paciente, evita as comorbidades, porque um paciente oncológico ele pode ter hipertensão, ele pode ter diabetes, então a gente sabe que isso também vai mudar a saúde dele, independente do câncer, depois que ele ficar curado, tudo. Então, foi excelente essa pergunta, a gente tem que ter realmente essa noção e incorporar isso na nossa prática. Então, concordo plenamente, não só possível, mas necessário. Eu quando, só pegando aí mais um pouquinho o gancho, eu quando comecei a estudar genética de fato, né, a genética clássica, a gente ouvia, né, que o fenótipo era 50% o genótipo e mais 50% o ambiente. A conta não é assim tão simples, né? Então a gente sabe que assim que tem mecanismos silencializadores, né, e tem mecanismos que vão ativar, né, nossa expressão. Então, isso depende muito de diversos fatores e a gente está hoje, né, a gente está cada vez refinando essa conta, né, então, é isso que a doutora Laila falou, né, então, assim, o fato de você não ter uma alteração de predisposição, ou se você tem uma alteração, a predisposição hereditária ao câncer, isso não é uma sentença, né, de que você vai ter. Então, a gente consegue, de certa forma, o paciente, ele vai ter um risco aumentado se comparado com o resto da população, sim, mas a gente consegue, através de hábitos de vida, que são as medidas protetivas, né, a gente diminuir esse risco. Então, não é uma sentença, né? Então, isso está relacionado com a pergunta que foi feita. E eu gostaria até de complementar, que eu acho que no aconselhamento genético, como a gente já falou, o nosso paciente não é só aquele que está ali, mas também a família toda. Que quando a gente está lidando com casos de predisposição familiar ao câncer, as outras pessoas que não têm câncer ainda, mas que recebem essa notícia, que elas estão em uma área que comentado, eu acho que elas sempre acabam entrando em uma negociação psicológica com elas mesmas, de talvez assim, eu tenho risco aumentado, então talvez se eu começar a fazer uma atividade física, para eu não vou ter câncer. E aí acaba entrando todo o papel do profissional, saber explicar assim, olha, vai ajudar, mas isso não quer dizer 100%. Né? Eu acho que a genética ela nunca trabalha com dois números, nunca nada é 100%, nunca nada é 0% de risco, né? Então, eu achei essa pergunta também muito legal, porque isso eu falei que né, o paciente não traz falando epigenética, mas eu acho que ele sempre traz falando isso, e se eu começar a fazer tal coisa? E se eu começar a fazer dieta? E tem todos esses aspectos psicológicos que são abordados também no aconselhamento genético, né? Não só a questão teórica. Seguindo com as perguntas, achei uma muito boa para a doutora Laila. Quais estratégias poderiam minimizar a resistência da classe médica ao atendimento multiprofissional que ainda persiste, principalmente na rede privada? Bom, vamos ver. O que eu enxergo que é importante? Primeiro de tudo, é que cada vez mais profissionais de outras especialidades que não o médico comecem a ter contato com a genética, se interessem, porque aí a gente vê mais gente qualificada para lidar com aquilo, a gente vê que a gente pode e deve trabalhar juntos em pé de igualdade e se complementando, né? Então, realmente, na rede privada é ainda mais difícil, mas o que eu enxergo é que várias
clínicas já estão fazendo, né? Porque o paciente, quando ele vai se tratar, geralmente, falando, né, de rede privada, o convênio tem uma clínica de referência. E nessa clínica, o que eu vejo mais? Profissionais de psicologia, tudo mais, profissionais de enfermagem na triagem desses pacientes. Então, como que a gente pode tentar minimizar a resistência? Mostrando como é importante educação médica também para isso. Congressos médicos têm que ter mesas discutindo multidisciplinaridade, e na rede privada também, mas até na própria rede pública, que você tem um acesso ao geneticista que ele é mais restrito, a gente tem que entender que você colocar um profissional de outra formação, mas que entenda disso, ele pode fazer uma triagem excelente, fazer um aconselhamento genético excelente, e isso complementa o trabalho do geneticista, já faz uma triagem boa de quem vai precisar de algum exame que só o médico pode solicitar, ou enfim, ver qual que é a melhor linha de tratamento. A resistência da classe médica, eu sei que é grande. O médico ele ainda tem uma questão de posse do paciente, né? Esse paciente é meu, não vou dar ele para ninguém. Mas, e também entender que a questão multidisciplinar ajuda o tratamento médico. O paciente que está com psicológico ruim, ele responde pior ao tratamento. E como o Edson falou no início, que depois que começou a implementar, que aumentou, né, a procura pelo médico geneticista, por quê? Porque outras especialidades se envolveram e conseguiram fazer um trabalho de educação também do paciente, mostrar, explicar o que é genética. Então, assim, estratégias que eu vejo tentar colocar cada vez mais em clínicas, em serviços de oncologia no geral. Não adianta só ter um médico geneticista se o paciente não vai receber apoio psicológico, orientações específicas, que às vezes até na própria consulta o médico não dá tempo de dar conta de tudo. Então, a gente precisa de uma equipe, né? Ninguém trabalha sozinho, ninguém né, consegue dar até no tempo, enfim, até no qual que é o foco daquela consulta, oferecer tudo para o paciente que ele precisa. Então, a gente tem que ter humildade também de falar, olha, por exemplo, eu não sou nutricionista, mas eu sei que a nutrição faz toda a diferença. Eu não sou enfermeiro, mas eu sei que o enfermeiro ele é o coordenador do cuidado. É o enfermeiro que vai ajudar o paciente, ver como que vai ser o dia a dia dele, a rotina, quais cuidados ele tem, que o médico nem sabe, entendeu? Então, assim, como estratégia, aí a gente tem que tentar sentar todo mundo e tentar juntar alguma coisa, mas eu acho que implementando nas clínicas, já que você falou principalmente na rede privada, seria realmente assim, a gente tentando inserir, né, mais pessoas, e para isso a gente tem que ter pessoas também capacitadas e interessadas. Então, por isso que eu acho tão importante esse simpósio multidisciplinar, porque a gente consegue mostrar para outros profissionais que existe a área, é uma área ampla, é uma área interessante, é uma área que você consegue ajudar muito o paciente. Então, quanto mais profissionais tiverem esse interesse, fortalecimento das sociedades de outras formações também, da questão da biologia, da biomedicina também. Então, assim, tem que ser dos dois lados, né? O biólogo, o enfermeiro, o pesquisador, todo mundo tem que ver que esse campo é dele sim, que ele deve ocupar esse lugar. E o médico perceber que ele não vai dar conta de tudo, sabe? É o que eu falei, a gente tem que tirar essa relação verticalizada e horizontalizar ela para colocar a equipe, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o psicólogo, o biomédico e o paciente no mesmo nível. Porque não adianta a gente impor coisas para o paciente. Assim, a palavra do médico é lei, o paciente tem que seguir aquilo. O paciente pode se negar, ele está ali junto. Uma coisa que é uma experiência que no INCA era muito legal, que quando a gente tinha algum caso, até de discutir cirurgias redutoras de risco, sempre tinha uma mesa redonda. E o paciente ele era convidado a participar da própria mesa redonda. Isso é muito importante. A gente tem que colocar os outros profissionais, a gente tem que colocar o próprio paciente no centro do cuidado. E no SUS a gente vê mais isso realmente, né? Eu percebo multidisciplinaridade mais no SUS, principalmente a minha experiência no INCA, né? Mas, assim, na rede privada, sim, existe uma resistência. A gente precisa colocar a parte multidisciplinar nos congressos médicos, discutir isso. Ainda mais, gente, uma especialidade que tem 400 no Brasil, vamos combinar que tem campo para todo mundo?
a gente não precisa fazer reserva de mercado, a gente tem que parar de ser, né? A gente tem que entender que tem para todo mundo, tem paciente para caramba, a gente vai ajudar se a gente parar com essa posse do paciente, o paciente não é do médico. Então, assim, tem lugar ao sol para todo mundo se complementa, e quem ganha é o paciente com isso, né? A gente não deixa de perder e o paciente só tem a ganhar. Então, eu entendo que, assim, a gente tem que batalhar por isso. Eu sou uma grande advogada da multidisciplinaridade, eu falo disso o tempo todo. E a Carol trabalha comigo, eu trabalho com muitos biólogos e biomédicos na Mirellix, né, no laboratório. Eu vejo o trabalho de excelência que fazem, de verdade, não é puxando saco, não. Mas, assim, é um trabalho de excelência. Então, assim, quem não vê isso na prática, não reconhece, não dá essa abertura, mas a gente tem que dar. Não só o médico dá abertura, como as outras especialidades e formações também, ocuparem esse espaço, né? Então, eu acho que é um trabalho que tem que vir dos dois lados, mas o médico tem que parar com essa posse, tem que parar com essa verticalização, sim, sabe? Isso o paciente só perde se a gente não... Gente, desculpa, explodiu alguma coisa aqui. Não foi tiro, Rio de Janeiro não foi tiro. Mas eu acho que o paciente só ganha se a gente abre o campo e tem lugar ao sol para todo mundo, gente. Não tem por que a gente ficar segurando isso. Ô, Kathleen, posso dar minha opinião? Muito obrigada. Para a doutora Laila? Pode, claro. O que eu percebo, tá? Eu vou contar minha experiência especificamente, né? Na rede privada, eu trabalhei muito tempo, hoje eu trabalho numa rede privada, né? Em parceria com o Ministério da Saúde, mas tem atendimento na rede privada. Eu acho que eu tive o privilégio, assim, dentre os 400 médicos geneticistas, eu já trabalhei mais do que 10, dentre médicos geneticistas que trabalham em consultório híbrido, né, consultório laboratorial e só laboratorial, né. Essa é a minha experiência, tá? Eu não vi resistência alguma, tá? Muito pelo contrário, eu sempre tive autonomia para atuar, né, eu sempre fui reconhecido pelo ganho que o paciente tem, que é o nosso foco central, pelo ganho que o paciente tem. Mas quando eu fui trabalhar na oncogenética, eu tive uma resistência, aí é uma resistência que é uma resistência corporativa, que é uma resistência na questão de custo. Mas você vai colocar um enfermeiro e você vai pagar um enfermeiro para trabalhar, e o que a gente vai ganhar com isso? O que o paciente vai ganhar com isso? E isso não é fácil para você mostrar para quem administra uma instituição, para quem tem um cargo de gestor de saúde, né? Se não for um gestor de saúde que seja daquela determinada área. Eu fiz um curso de especialização de 420 horas, e era um curso multiprofissional. Então, 80% eram médicos, né? Tinham oncologistas, geneticistas, tinha cirurgião oncológico, mastologistas, hematologistas, tinha biólogos, biomédicos, e tinha enfermeiros também no curso, né? Então, a gente teve toda essa integração. Na instituição, a médica que era geneticista, que era coordenadora do curso, ela tentou a minha contratação para trabalhar, porque ela trabalhava sozinha e assim, ela via que ela precisava de ajuda, né? E como eu estava fazendo o curso, estava me especializando, ela começou a tentar a minha contratação, e ela demorou 2 anos para conseguir a minha contratação, para você ver. Então, quando ela conseguiu a minha contratação, uma das coisas que eram do meu objetivo profissional era mostrar que a gente iria ter um ganho, inclusive monetário. Foi aí que eu desenvolvi os indicadores de produtividade, de qualidade e de produtividade. Então, depois de um ano, quando eu consegui mostrar que a gente passou a atender 50% a mais de pacientes, então a gente conseguiu mostrar que, assim, que o custo que a gente tinha com o enfermeiro neste contexto e o aumento de número de consultas que eram cobrados particularmente, no modelo particular, a gente conseguia a minha contratação e contratação de mais 2 enfermeiros. Isso eu estou falando de uma questão de custo para a gente tentar mostrar, né? Então, isso foi apresentado, né? Foi uns indicadores. Então, eu acho que a resistência é mais relacionada a isso. Mas de que forma que você conseguiu, Hélice, isso? Assim, então, todos os pacientes que eram atendidos no serviço de genética, a gente tinha uma demanda reprimida, os pacientes demoravam 20 a 30 dias para conseguir agenda médica. Então, todos esses pacientes que faziam agendamento da consulta médica, a gente startava um questionário de histórico familiar, e aí
eu tinha um número corporativo que eu fazia a busca ativa dessas informações. Câncer, por exemplo. Esse paciente, quando ia preencher o questionário de história familiar, é um questionário super trabalhoso, que fala de ancestralidade, qual a idade do falecimento do avô, quantos irmãos, homens ou mulheres o avô teve. Esse tipo de informação você não pega assim de bate-pronto. Se esse paciente chega na consulta médica para fazer o levantamento do histórico familiar, para desenhar o heredograma, isso demanda tempo e nem sempre é possível. E assim, se você tem, sei lá, se a consulta médica tem 30 minutos, alguns serviços 30 minutos ou 1 hora, às vezes você demora esse tempo só para fazer o levantamento. Então, era muito frequente no serviço a médica falar, ó, porque tinha outro já esperando, a médica falar, ó, você precisa de complementar essas informações porque são informações importantes. Então, você vai marcar uma consulta de retorno sem custo para você trazer essas informações, porque essas informações são informações importantes para definir a conduta médica. A gente conseguiu, quando eu comecei a trabalhar, depois de 1 ano, a gente conseguiu zerar essa demanda, porque o paciente, às vezes, minha tia faleceu, ela teve um câncer na barriga. Poxa, mas um câncer na barriga pode ser ovário, pode ser útero, pode ser peritônio, pode ser intestino, e isso define conduta. A gente pode direcionar o seu painel para um painel direcionado para gastrointestinal ou para mama e ovário hereditário, né? Então, isso é definitivo, assim, essa informação. E aí, você tem um profissional que vai ajudar esse paciente a buscar essa informação com mais precisão, você consegue otimizar lá na consulta médica. Pergunta para a doutora Laila se hoje, na estrutura que ela trabalha, se ela tiver todas essas informações previamente, tiver uma discussão de 5 minutos, o quanto que isso vai ajudar. Eu estou falando em produtividade. Em qualidade, eu acho que não tem discussão, né? A gente aumenta em avaliação de satisfação do paciente, mas pergunta para ela se chegar tudo isso pronto para ela atender, o quanto que isso vai conseguir otimizar. E isso a gente, obviamente, aumenta a acessibilidade. Mas voltando, eu me alonguei bastante, mas voltando, eu acho que a resistência é uma resistência de custo, tá? E aí cada uma área de atuação precisa de tentar mostrar que não é o aumento de custo. Você acaba, se você for fazer a conta na ponta do lápis, inclusive, você arrecada mais. Eu não estou falando nem de acessibilidade, mas você acaba arrecadando mais. Mas é super pertinente a pergunta. Obrigado. Posso só complementar? Obrigada pela participação. Pode. Elton, é exatamente isso. Tem a questão do custo também, que eu não falei, mas é isso. Se você botar na ponta do lápis, colocar, de planilhar tudo, a gente vê que a longo prazo você está economizando dinheiro, porque no fim das contas, se o médico já tem essa informação pronta, além de otimizar a consulta, então vamos lá, se for para botar na ponta do lápis, uma consulta que ia durar 1 hora, e agora ela consegue durar meia hora, você já tem um outro paciente. Então, assim, a gente tem que observar isso e ver como é bom, não só de custo, mas para o paciente. E você falou que você trabalhou com médicos geneticistas que não foram resistentes, isso é muito bom. Mas, assim, por que a gente só valoriza aquilo que a gente vê, que a gente sente na pele, né? Então, assim, trabalharam com você, viram como o seu trabalho é importante. Isso só mostra como é importante a gente tentar ainda mais essa inserção. Porque a gente vai ver não só no bolso, e vamos combinar que ainda mais na saúde suplementar, é o bolso, né, que vai contar. Mas a gente tem que mostrar também como isso ajuda o paciente, e isso a gente consegue mostrar na prática, né? Então, a gente tem que lutar para inserir o profissional, mostrar também a questão de custo, porque isso vai ajudar a absorção e vai diminuir a resistência. Mas aí, quando eu falo de resistência, eu vejo mais resistência até por parte de médicos oncologistas também, enfim, médicos que estão historicamente acostumados a serem o centralizador do cuidado, a ser assim, nossa, olha só, tô cuidando desse paciente, tô salvando a vida dele, sabe? Então, assim, dá uma coisa assim, tem médico que ainda pega no ego, sabe? Então, assim, a gente tem que ver como isso é importante. E o modelo lá de fora, por exemplo, o modelo do NHS, ele coloca o enfermeiro no centro, o aconselhador genético, no centro ali. Então, assim, as consultas são ótimas, eles coletam, eles fazem heredograma, eles já dão um aconselhamento genético pré-consulta para o paciente, fazem essa triagem, e o que eles não conseguem, o que passou da competência, assim,
encaminham para o médico. Quando você tem uma demanda reprimida, isso ajuda demais, demais. E a gente tem demanda reprimida, não só no SUS, quanto no privado também. Plano de saúde, tem plano de saúde que não tem geneticista. E pela lei, quando você não tem geneticista, você tem que pagar uma consulta e o transporte do paciente. O modelo de fora, Daniel, é o NHS, que é o SUS do Reino Unido, né? Que eu falo dele porque eu tive mais contato. Então, assim, a gente tem que ter uma entrada por um profissional capacitado que já vai não só agilizar, mas já dar um acolhimento para o paciente. E é o que eu te falei, de verdade, na prática, o paciente ele se sente mais à vontade com profissionais não médicos. Isso sem dúvida, tá? Porque isso é historicamente aqui no Brasil, é o médico, assim, sabe, endeusado. Então, conversar com outros profissionais, o paciente, até informalmente, fala, poxa, mas minha avó morreu de câncer, e aí uma escuta, né, direcionar uma escutativa, e aquela pessoa que tá vendo, fala, poxa, mas o médico sabe disso? Então vai lá, colhe a história, passa, discute. Então, assim, é muito importante que a gente consiga inserir cada vez mais profissionais de outras formações junto com a prática médica. Eu queria agradecer a contribuição de vocês dois. Eu vou fazer um pequeno jabazinho aqui também. A gente fala muito da necessidade desses outros profissionais e como eles agregam, e como esses profissionais são formados. Lembrar que a USP é um dos centros formadores aqui com o nosso mestrado profissional em aconselhamento genético. Então, recado para todos os graduandos e até mesmo pós-graduandos que têm interesse de ingressar na área. Temos o mestrado profissional vai ter aberturas para as inscrições apenas ano que vem. Esse ano a gente já passou pelo processo, mas fiquem atentos, a gente sempre no site tem as informações. E voltando para o tema da mesa, eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Kate. Kate, você falou um pouco sobre os linfócitos na sua última resposta. A gente recebeu do chat como estão as pesquisas com linfócitos para os usos no tumores sólidos. Se você quiser complementar um pouco o que foi dito. Para tumor sólido, então, bom, fora aqueles dois exemplos que eu já tinha dado, né, dos TILs para tratamento de melanoma, que são linfócitos não modificados geneticamente, apenas cultivados em laboratório, e os linfócitos geneticamente modificados para expressão de receptor, né, TCR, para sarcoma. Fora isso, eu acho que a principal modalidade de pesquisa agora está nas chamadas células para tumores sólidos, além desses dois que eu já falei, também para as chamadas células CAR-T, né, que são células T também geneticamente modificadas, só que agora para expressar um outro tipo de receptor, que é um receptor artificial, ele é um receptor quimérico, que reconhece alguns antígenos, ou pode reconhecer um ou mais antígenos específicos tumorais, né, que são proteínas expressas na membrana da célula tumoral. Mecanismo de ação um pouquinho diferente dos demais. Mas para esse tipo de terapia, né, com células CAR-T, já existem 6 produtos aprovados, mas todos eles para tratamento de tumores hematológicos, né? Então, basicamente, leucemia, linfoma e mieloma múltiplo. Para tumores sólidos, ainda não existe nenhum produto, né, de célula CAR-T aprovado. Isso por quê? Porque os tumores sólidos apresentam uma série de outros desafios em relação ou em comparação aos tumores hematológicos, né? Para que essa terapia se mostre efetiva, eficiente. Muito rapidamente, só para falar, algumas dessas barreiras incluem a presença de uma matriz extracelular bastante rígida, né? A presença de um microambiente tumoral imunossupressor, né? A necessidade de passar pelos vasos, no caso do sistema nervoso central, essas células também precisam ser permeáveis à barreira hematoencefálica, ou seja, tem uma série de outras questões que, diferentemente dos tumores hematológicos, no caso dos tumores sólidos, essas questões são muito importantes para serem resolvidas
né, até que alguma terapia se mostre efetiva. Mas o que eu posso te dizer é que nessa área, sei lá, há 10 anos atrás, havia pouco mais de 40, 50 estudos clínicos em andamento. Hoje, a expectativa é que a gente tenha quase 900 estudos clínicos em andamento. Então, isso mostra realmente um grande estouro nessa modalidade de estudos clínicos, né? Em muitos deles em tumores sólidos. Então, é muito provável que nos próximos anos, né, a gente tenha aí avanços importantes nessa área. Isso estou falando só de células CAR-T, sem falar também nas células com TCR modificado e também nos TILs, né? Então, existe uma aposta muito grande nessa modalidade de terapia. Kathleen, eu posso fazer um comentário Muito obrigada rápido? pela resposta. Pode, claro. Posso? Não, é que eu vi aqui um comentário da Suzana. Primeiro de tudo, acho que casa muito com o que o Dr. Kate falou agora, assim. Queria enaltecer muito o trabalho dele, né? Porque o trabalho dele é que dá base para todas as outras especialidades. E a Suzana disse, eu trabalho bastante com médicos não geneticistas, com a predisposição genética dos pacientes, e a aceitação aumentou muito nos últimos 4 anos. Sim, eu também percebo isso. E eu vou te dizer por quê, Suzana. Porque a gente tem tido cada vez mais trabalhos como o que o Dr. Kate faz, que levam o oncologista, o médico não geneticista, a perceber que a genética ajuda a tratar. Porque, via de regra, o oncologista quer tratar, tá? O oncologista quer isso. O oncologista quer tratar, o oncologista quer melhorar o prognóstico do paciente, o oncologista quer curar, o que é ótimo, é louvável, é a especialidade dele, sem dúvida. Mas a aceitação está cada vez melhor porque a gente tem tratamento-alvo agora. A gente tem inibidor de PARP para pacientes com mutação em BRCA2, a gente tem pembrolizumab, né, anti-PD1 para tumores com deficiência MMR, com alta carga tumoral, e são drogas que, assim, melhoram muito o prognóstico do paciente. Então, o seu comentário e o trabalho do Dr. Kate, eles estão ligados, é isso. Ele faz um trabalho importantíssimo, ele e outros pesquisadores, que conseguem melhorar os tratamentos para o paciente. O oncologista, o mastologista, eles percebem a importância que é ter um profissional de genética para poder dar essa guiada também. Então, acho que a gente aqui, eu, o Ellison, tudo Kate, vocês, a Suzana falou que é bióloga geneticista, a gente está interligado, sabe? Óbvio que a gente está interligado, tanto que a gente está discutindo aqui na mesma mesa, mas assim, uma coisa leva a outra, né? A gente tem a pesquisa, a gente mostra que a genética ajuda no tratamento, aí quem trata vê a importância da genética, aí vê a importância do médico geneticista, do enfermeiro geneticista. Então, uma coisa puxa a outra. Então, eu achei que o que o Dr. Kate falou agora casa muito com esse comentário da Suzana. Nos últimos 4 anos, ele mesmo falou a quantidade de estudos que a gente tem agora, que está subindo cada vez mais. Então, cada vez mais a gente vai ter, sim, essa abertura da genética, tanto para o médico geneticista, e espero eu que para os outros profissionais de genética também. Gente, desculpa, explodiu alguma coisa aqui, estou preocupada. Muito obrigada pela contribuição. Infelizmente, a gente tem só mais 5 minutos de mesa. Então, antes de encerrar, vou fazer uma pergunta e vocês podem serem um pouquinho curtos antes da gente encerrar. Queria que vocês falassem assim, o que vocês acham como será o futuro da oncogenética no Brasil. Então, acho que se o Ellison quiser começar, a gente está na ordemzinha aqui da tela. Pode falar, Ellison. Seu microfone está fechado. Abri e fechei aqui, desculpa. Obrigado pela oportunidade. A gente está numa era, Kathleen, de que a doutora Laila falou um pouquinho, de que os acessos aos testes genéticos, eles estão cada vez mais acessíveis. Assim, por uma questão comercial, e muito das vezes, infelizmente, né, dependendo do ângulo de visão, infelizmente, muitas das vezes, a questão comercial, ela se sobrepõe. Assim, os testes genéticos direto ao consumidor, ele está vindo forte, e assim, ele vai vencer, vamos dizer assim, essa é a minha opinião, né, uma opinião
totalmente de caráter pessoal mesmo, porque os pacientes estão tendo cada vez mais acesso. E aí o problema, eu acho que quando nós especialistas, somos contra que esse paciente tenha acesso a esse tipo de teste sem a devida orientação. Qual que é o problema disso? Eu acho que todo mundo tem o seu direito de saber as suas informações genéticas de predisposição. Aqui a gente está falando de predisposição hereditária ao câncer, né? A gente está falando de oncogenética. O problema é que esses testes, eles têm bastante limitações, né? Então, e o paciente, ele não sabe disso. Então, quando ele faz um teste de BRCA1 e 2, estou colocando os genes que talvez sejam mais estudados, o mais falado, né, hoje em dia, muitas das vezes, quando a gente recebe esse paciente no consultório, querendo falar desses genes, especificamente, ele não tem um detalhe da técnica que você utilizou, da cobertura que tem naquele teste genético, se foi as variantes que são só fundadoras do judeu askenazi, se são as mais incidentes. Então, isso dá uma falsa impressão de que aquela família não tem um aumento de risco, né? Então, assim, a gente precisa de tomar muito cuidado com relação a isso, né? Então, está vindo cada vez mais, e isso não só no mercado nacional. Então, os pacientes, eles estão tendo acesso aos testes que vêm lá de fora. Então, ele solicita via correio, faz lá um swab, ou às vezes saliva, manda e recebe esse resultado. Já recebi diversos testes desses, assim, com resultado esdrúxulo, sabe? Falando que o paciente, você vai ter câncer. Eu já recebi resultado falando que o paciente vai ter câncer, né? Sem levar em consideração aí, né? Então, imagine o paciente, o impacto psicológico desse paciente de receber esse tipo de informação. Então, hoje em dia, né, vale, e essa iniciativa desse evento vai de encontro com o que eu estou falando, né? A gente precisa de cada vez mais profissionais capacitados, porque a curva de crescimento da acessibilidade do teste genético e a acessibilidade do contato com o profissional especializado, assim, tá uma disparidade muito grande, né? E a tendência é essa, né? Então, a gente está com os novos recursos tecnológicos para análise genética, e é preciso tomar cuidado, é preciso tomar muito cuidado com relação a isso, mas eu agradeço o convite, a discussão, e isso é um grande, o avanço, de fato, é esse tipo de evento. Obrigado pela oportunidade, obrigado, doutora Laila, doutor Kate, pela interação. Muito obrigada. Laila ou Kate, vocês gostariam de incrementar alguma resposta? Então, eu vou pegar o gancho do Ellison. Realmente, assim, futuro da oncogenética, eu vou dividir minha resposta em duas, uma pegando o gancho dele. O teste direto ao consumidor, ele é muito complicado, a questão dele existir pelo seguinte, primeiro que o acesso é assim, só dar exemplo sem citar nomes, existe banco em que se você abrir a conta, você ganha um teste direto ao consumidor, tá? E existe laboratório de análise clínica que quando você chega para fazer o seu check-in para colher um hemograma, ele te oferece o teste genético. E o que acontece? Esses testes genéticos, a maior parte deles não faz um sequenciamento completo do gene e de análise patogênicas. Ele faz análise de SNPs, né? De polimorfismos. Então, os resultados, eles têm que ser interpretados levando a técnica em consideração, a cobertura, quais genes foram analisados, o que foi analisado, o que não foi, e até se isso cair nas mãos de um médico que não entende de genética, ele pode indicar até condutas invasivas com base em teste que não diz nada de, entre aspas, clinicamente útil, tá? O outro nome do teste direto do consumidor é teste recreativo, porque ele, muitas vezes, ele é uma recreação realmente, mas que pode trazer informações que podem ser danosas para o paciente que está lendo aquilo, até porque o resultado vai para muito paciente primeiro, ele lê aquele calhamaço de folha e ele sai falando, vou morrer, ele joga no Google, entendeu? É assim. Então, eu falo, o paciente vai cada vez mais fazer exame genético com, sem ou apesar do médico. Então, a gente tem que ficar de olho nisso, porque as técnicas diferem, as coberturas diferem, o que está o alvo difere. Até os painéis moleculares mesmo, a gente tem que ter muito cuidado na interpretação, porque qual o número de genes foi visto? Será que aquele quadro que tinha o gene será que o gene de interesse estava naquele painel?
será que daqui a 2 anos vai ter um outro exame melhor, vai ter um outro gene descrito? Então, assim, sim, a genética é cada vez mais o futuro, já é o presente, mas cada vez mais vai ser o futuro, né? E outra coisa também, que é também ligando com o trabalho do Dr. Kate, é o genética vai ser cada vez mais importante. Oi, desculpe. Pode encerrar sua fala, que está acabando o tempo da mesa. Perdão, não, só falar que o trabalho do Dr. Kate vai aumentar ainda mais a demanda pelo oncogenética. A gente vai ter cada vez mais drogas-alvo, tratamentos personalizados, então é importante, sim, que todos os que estão aqui, se tiverem o interesse, busquem especialização e que a gente facilite também a entrada desses profissionais no nosso cuidado. E queria agradecer muito. Nossa, a gente podia ficar mais 3 horas aqui falando disso. Muito obrigada pela palavra. Queria agradecer muito a presença dos 3 aqui. Então, muito obrigada, doutora Laila. Muito obrigada, Ellison. Muito obrigada, doutor Kate. Como a Laila falou, por mim, a gente estendia essa mesa a fio, porque eu adoro fazer mesas redondas. Acho que sempre são muito... Rende bastante o assunto. Gostaria de avisar, primeiro, que a nossa lista de presença está aberta. O link está fixo no chat. E gostaria de despedir de vocês, encerrar a nossa mesa. Obrigada pela presença de todos, pela participação de todos também no chat. Espero ver vocês nos próximos eventos aqui do nosso mestrado. Então, bom dia, muito obrigada e me despeço. Tchau a todos.